Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando agora. Com os principais momentos das sessões dos dias 17 e 18 de agosto de 2016. Karina, uma semana com resultados, poderíamos dizer, até curiosos. Primeiro porque nós temos a continuidade, não propriamente do julgamento, mas dos efeitos de um julgamento que foi iniciado na semana passada, com a definição da tese em uma repercussão geral que tem bastante importância. E, além disso, uma questão que importa diretamente, particularmente as pessoas que estão em expectativa de concurso, e também a própria definição pelo Supremo Tribunal Federal das tatuagens como uma maneira de se expressar. E, especificamente, o caso que foi julgado, a questão da possibilidade de pessoas que têm tatuagem prestarem, sim, concursos públicos atendidos determinados pré-requisitos. Uma semana curiosa, podemos dizer, né? Talvez esse seja o tema. O tema da quarta-feira, Cadu, eu diria que foi o tema que mais gerou polêmica durante essa semana, com a repercussão dessas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana, eu não diria que o julgamento começou na semana passada, Cadu, porque, na verdade, o julgamento foi iniciado na primeira semana de agosto, quando retomados os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, em que, na quinta-feira, os ministros começaram o julgamento de 2 recursos extraordinários que envolviam justamente hipóteses de inelegibilidade de prefeitos ou de pessoas que pretendessem se candidatar, já tivessem sido prefeitos e tivessem suas contas rejeitadas por parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou por Tribunal de Contas Municipais, onde eles existem. Mas o julgamento ele foi definitivamente finalizado na sessão desta quarta-feira, quando então os ministros decidiram qual é a tese que deve ser aplicada a todos os outros recursos extraordinários que estavam sobrestados, aguardando o julgamento desses 2 casos que vieram a plenário, e acabou firmando o entendimento da Suprema Corte, no sentido de que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas estadual ou municipal, aonde houver, ele é meramente opinativo, seguindo a orientação e o voto do ministro Gilmar Mendes nesse sentido, para que as contas do prefeito, uma vez rejeitadas por este parecer, elas devam ser confirmadas pela Câmara de Vereadores ou pela Câmara Municipal e aí sim ter-se uma decisão irrecorrível a ponto de tornar aquele candidato inelegível e aí sim alcançado pelo que a gente chama Lei da Inelegibilidade, que foi alterada pela chamada Lei da Ficha Limpa. Isso gerou uma grande repercussão, mas esse é o entendimento que prevalece a partir dessa semana no Supremo Tribunal Federal. E na quarta-feira ainda, a questão das tatuagens e a possibilidade de ingresso em concurso público, mais especificamente em carreiras militares. O caso se tratava justamente de um candidato a uma carreira militar no estado de São Paulo, que teria tido a sua posse indeferida ou, embora ele já tivesse ultrapassado as fases de todo o concurso, no exame médico ele foi reprovado em razão de uma tatuagem que ele ostentava no seu corpo e que isso seria um impedimento para que ele pudesse exercer aquela função pública. E na quarta-feira, os ministros acabaram decidindo que não é qualquer tatuagem que poderia ser um óbice a ascensão a um cargo público, a um trabalho feito na administração pública, ainda que de caráter militar. Então, acredito que esses 2 temas que foram tratados na quarta-feira tenham tido uma pulverização na mídia muito maior do que os temas também importantes que foram tratados na quinta-feira. Na quinta-feira, talvez a decisão que mais tenha repercutido seja a possibilidade de procuradores da Associação Nacional de Procuradores do Estado e do Distrito Federal poder ser autora, parte legítima para propor a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de uma lei do Estado do Maranhão que teria equiparado a remuneração de procuradores e delegados de polícia, e isso é questionado aqui no Supremo. O ministro Marco Aurélio, relator, havia indeferido, na verdade, por conta da falta de legitimidade dessa associação nacional, e por maioria os ministros acabaram entendendo que é possível sim que ela ingresse com esse tipo de ação. Outros temas foram tratados também na sessão de quinta-feira, mas com julgamento não concluído, não é, sobre a cobrança municipal, uma lei municipal de São Paulo,
e a cobrança de taxa para combate a incêndio. Há uma alegação de inconstitucionalidade formal, que o município não poderia legislar sobre esse assunto, mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e a quinta também marcada por um julgamento de várias listas dos ministros também. Mas o grande destaque dessa semana, sem dúvida alguma, como eu disse, há de ser a sessão de quarta-feira, com 2 temas bastante polêmicos. E ainda nessa edição, Karina, nós vamos ver a questão do rito do processo de impeachment, que tramita no Congresso Nacional, mas com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. O rito do impeachment foi definido e ainda nessa edição vamos ver as expectativas que existem com relação a esse ponto, julgamento que acontece na próxima semana. É claro, a TV Justiça está acompanhando. Vamos começar com a sessão plenária da quarta-feira. Tatuagem não pode ser motivo de eliminação de candidato em concurso público, como vimos, a não ser em situações excepcionais. A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal. O recurso foi apresentado por um candidato a uma vaga na Polícia Militar do estado de São Paulo. O motivo da eliminação foi uma tatuagem tribal que o homem tem na perna. No Supremo Tribunal Federal, a defesa alegou que a eliminação foi discriminatória. Essa prática da tatuagem, ela é difundida e hoje a modernidade cada vez mais. Julgar um candidato pelo uso de tatuagem é discriminatório, é preconceituoso e é contra a nossa Constituição. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux. Para ele, só em casos excepcionais, a tatuagem pode ser causa de eliminação em concurso público. A tatuagem, desde que não expresse ideologias terroristas, extremistas, contrárias às instituições democráticas, que incitem violência e a criminalidade, ou incentive a discriminação e os preconceitos de raça e sexo ou qualquer outro preconceito, é perfeitamente compatível com o exercício de qualquer cargo público. No ordenamento jurídico pátrio, vai destacar a existência de diversas leis sobre o tema das Forças Armadas, direcionadas especialmente para a Marinha, Aeronáutica e Exército, e que proíbe apenas tatuagens ofensivas a determinados valores institucionais ou que representem ofensa à ordem pública. E nos itens 13, 14 e 15 da nota de rodapé, eu transcrevo essas ordens militares. Quanto à lei específica do Exército, 12.705, nota-se a existência de veto da Presidência da República ao critério proposto de restrição ao ingresso de candidatos portadores de tatuagem que, pelas suas dimensões ou natureza, prejudiquem a camuflagem e comprometam as operações militares. Esse dispositivo foi vetado e, na justificação, amparou-se exatamente na odierna orientação de que, quanto à apresentação de tatuagens, o descrime dessa lei só se explicaria se acompanhado de parâmetros razoáveis ou de critérios consistentes para a sua aplicação. Daí a razão do veto. De todo modo, não está em jogo a legitimidade da opção individual e livre de cada um de se tatuar, que deve ser respeitada por todos, em maior extensão pelo Estado. Sob outro prisma, diversamente do que ocorre na esfera privada, os agentes públicos se submetem a um conjunto de regras estatutárias e princípios próprios e, mercê da teoria do órgão, exteriorizam a figura e a vontade do Estado. Em sintonia com a tese, merece a transcrição do parecer do ilustre representante do Ministério Público Federal. Diz o representante do Ministério Público: o fato de um candidato possuir na pele marca o sinal gravado mediante processo de pigmentação definitivo não inviabiliza nem dificulta minimamente o desempenho de qualquer tipo de função pública ou privada, manual ou intelectual, de modo a incidir na hipótese a vedação expressa no artigo 3º da Constituição Federal. Pensar contrariamente seria o mesmo que admitir que uma mancha ou sinal geneticamente adquirido poderia impedir alguém de seguir a carreira militar. O que poderia ocorrer em tese seria a inadequação do candidato cuja tatuagem implicasse ofensa à lei e não aos bons costumes ou à moral. Também nesse sentido, a União admitida no processo na qualidade de amicus curiae trouxe uma argumentação exatamente no mesmo sentido. Conclui-se, portanto,
que o critério de exclusão de um certame sob fundamento da visibilidade de uma tatuagem não possui por si qualquer amparo constitucional, na medida em que não cumpre imperiosa missão de auxiliar na aferição da capacidade de atuação do candidato no cumprimento do seu futuro mistério. Apenas justifica essa restrição sem prejuízo do inafastável Judicial Review em relação àquelas pigmentações definitivas que façam apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expressem ideologias terroristas e extremistas, incitem a violência e a criminalidade ou incentivem a discriminação de raça, sexo ou qualquer outra forma de preconceito. Por outro lado, a tatuagem reveladora de um simbolismo ilícito e incompatível com o desempenho da função pública pode revelar-se inaceitável. Um policial não pode exteriorizar sinais corporais como tatuagens que conflitem com esta ratio, como a título de ilustrações, tatuagens de palhaços que significam, num ambiente marginal, o criminoso que promove o assassinato de policiais, bem como tatuagens que tenham discos indicativos de matar determinada categoria da população. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, as tatuagens dos candidatos a cargo público devem obedecer a alguns limites. Tatuagem é uma forma de expressão, concordo. E, portanto, eu acho que somente se pode impor, como regra geral, às tatuagens, as restrições que legitimamente se podem impor à liberdade de expressão, que são poucas. Mas, em situações extremas, nenhum direito é absoluto. Se você tiver uma tatuagem, sei lá, morte aos gays, queime um índio hoje, ou alguma outra derrota do espírito, certamente eu acho que você pode reprimir. Apenas o ministro Marco Aurélio votou de forma divergente. Tenho sérias dificuldades em concluir dessa forma. Penso que a exigência, e fico a imaginar, mesmo porque eu tenho a vista, né, da Barra da Tijuca, e na praia é muito comum me defrontar com pessoas portando toda sorte de tatuagens, fico a imaginar que a admissão ou a flexibilização da exigência regimental. Para mim, a exigência é algo consentâneo e ninguém está compelido a fazer concurso. É algo consentâneo com a disciplina e com os parâmetros que devem reinar na vida militar. Daí caminhar no sentido de desprover o recurso extraordinário. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, destacou que os desenhos são uma forma de liberdade de expressão. Comungo da ideia de que a tatuagem hoje é uma forma de expressão. E a nossa Constituição assegura, garante a mais ampla liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 4º. Como teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Ainda na sessão plenária da quarta-feira, nós tivemos a questão da definição das teses de repercussão geral decorrentes dos julgamentos conjuntos, ou melhor, do julgamento conjunto dos recursos extraordinários 848.826 e 729.744, que tratam da questão das contas de prefeitos. É o que nós vamos ver no próximo bloco, além, é claro, dos destaques da sessão plenária da quinta-feira. Daqui a pouquinho aqui no Plenárias. O Plenárias está de volta ainda com destaque da sessão plenária da quarta-feira. No primeiro bloco nós vimos um dos julgamentos que aconteceu, que foi destaque da semana, e agora vamos ver uma outra decisão, um outro movimento que aconteceu no plenário e que também tem grande repercussão.
literalmente, inclusive, porque foi a chamada tese de repercussão geral decorrente do julgamento dos recursos extraordinários 848.826 e também o RE 729.744. Só para relembrar, é a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é exclusiva da Câmara de Vereadores competência para julgar contas de governo e de gestão de prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar ao Poder Legislativo Municipal. E aí é o seguinte, no caso, a necessidade de formatação desta tese que, pela decisão do Supremo, nesta quarta-feira, teve o seguinte teor, abre aspas, para os fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 de 1990, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Karina, vamos à tradução. O que significa, portanto, essa tese, essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal? Aqueles prefeitos que tiveram as suas contas rejeitadas por um parecer do Tribunal de Contas competente, estadual, municipais, como eu disse no início desse nosso programa, ele não se torna inelegível, ele não se torna alcançável por essa lei da inelegibilidade, a lei da ficha limpa, não é, que acabou alterando essa lei 64 de 90, por uma decisão definitiva. Os ministros entenderam que a última palavra em termos de rejeição de contas do prefeito, para que ele não possa concorrer a um novo cargo pelo prazo de 8 anos, que é o que determina a lei, não é dada pelo Tribunal de Contas. É preciso que preciso que haja uma decisão dos vereadores, não é? Para que seja confirmada a rejeição dessas contas. E para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, é preciso que haja um quórum qualificado, nos termos do que determina a própria Constituição e aí reproduzido agora nessa tese de repercussão geral. Apenas o voto de 2/3 dos componentes da Câmara Municipal é que poderia rejeitar aquele parecer, a princípio meramente opinativo, do Tribunal de Contas, que rejeita essas contas do prefeito. Então, no frigir dos ovos, existe um parecer do Tribunal de Contas que diz que as contas do prefeito foram rejeitadas. Essa hipótese afastaria ele da possibilidade de ser candidato, de acordo com a ficha limpa, se e somente se ela fosse uma decisão definitiva e recorrível, mas ela não é definitiva pela decisão do Supremo. Ainda tem que passar por uma decisão dos membros da Câmara de Vereadores, para que aí sim ela se torne definitiva. E a rejeição das contas se tornará definitiva se houver essa deliberação na Câmara. O parecer negativo só deixará de prevalecer se houver uma votação com quórum qualificado. Isso diz a Constituição e é reproduzido na tese. 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores poderão afastar ou rejeitar aquele parecer prévio feito pelo Tribunal de Contas que rejeitaria as contas desses prefeitos. Então, agora, para que haja a inelegibilidade desses prefeitos, é preciso que haja uma decisão, portanto, dos membros da Câmara de Vereadores. Até foi discutido na quarta-feira a possibilidade do Supremo definir um prazo razoável, eu me lembro dessa discussão, o ministro Luiz Roberto Barroso aventou essa possibilidade, de se definir um prazo razoável para que a Câmara de Vereadores pudesse se manifestar sobre esse parecer. E que para ele, esse lapso, sem que houvesse um prazo razoável, seria uma omissão inconstitucional, mas os ministros não chegaram a discutir, a aprofundar essa discussão acerca do prazo mínimo, mas fixou a necessidade de que a decisão definitiva compete ao Poder Legislativo Municipal e não ao Tribunal de Contas, que é um órgão meramente auxiliar dessa fiscalização externa feita nas contas do chefe do Poder Executivo dos municípios. Também destaque, portanto, da sessão plenária desta quarta-feira. Vamos agora ver quais são os principais momentos, os destaques da sessão plenária desta quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei do Paraná que definia a forma de cobrança nos estacionamentos particulares, como os de shopping center e supermercados. Os ministros analisaram a ação que questionava a validade de lei do Paraná, que dispõe sobre o serviço de estacionamentos privados. O texto determina que o motorista deve pagar valor proporcional ao tempo de guarda do veículo. Na Suprema Corte, a Associação Brasileira de Shopping Centers alegou que não é responsabilidade do Estado definir a forma de cobrança. Trata-se de um tema que não deve ser reservado ao legislador. O legislador não pode dizer
como e quanto o proprietário de um estacionamento deve cobrar pelo uso daquela área. As forças de mercado dentro de uma economia capitalista e dentro de um sistema, né, que autoriza e prestigia o capitalismo, deve incentivar que os estacionamentos e os preços sejam competitivos, concorram entre si. O ministro Gilmar Mendes destacou que a lei é inconstitucional, porque o caso trata de matéria de direito civil e, portanto, a competência para legislar seria da União. Não se pode confundir a questão de direito civil com matéria concernente ao consumo. O dispositivo da lei estadual em causa invade, sem dúvida, a esfera do direito civil, porquanto estabelece regras sobre elementos essenciais da propriedade. Há, sim, inequívoca violação, pelo menos ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, quanto à competência da União para legislar sobre direito civil. Para o ministro, essa interferência do Estado em atividades particulares pode trazer consequências para a população. Estou preocupado realmente com as consequências em outras áreas. Daqui a pouco, certamente, Curitiba deixa de ter estacionamentos, o que passa a não ser atrativo. O ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, as restrições são necessárias para proteger os direitos dos consumidores. No caso concreto, as restrições impostas pela Lei 16.785 são adequadas a fim de coibir eventuais práticas em face do consumidor usuário de estacionamento de veículos. Essas regras parecem necessárias porque atendem de forma proporcional ao pagamento pelo serviço efetivamente utilizado. O ministro ressaltou que a lei não estabelece preços. Há preços de estacionamento os mais variados possíveis. Esta lei não estabelece um preço, nem 10 a hora, nem 100. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a intervenção do Estado na fixação de preços deve ser excepcional. Num sistema em que a livre iniciativa é um princípio fundamental, a intervenção do Estado na fixação de preços é sempre excepcional. E acho que estacionamento não é uma dessas matérias excepcionais. Portanto, a minha ideia é que isso não está situado no direito civil, está situado no âmbito do direito econômico, com o desdobramento eventual da proteção do consumidor. Por maioria de votos, o plenário declarou a lei do Paraná inconstitucional. Sessão plenária da quinta-feira. Karina, naquela sessão também houve o debate a respeito de uma questão que envolve taxa de combate a incêndio. Do que é que se trata? Combate a sinistros é uma lei municipal do estado de São Paulo que acabou sendo questionada por meio de um recurso extraordinário em que o próprio Tribunal de Justiça do estado de São Paulo teria declarado ou entendido que essa lei municipal seria absolutamente inconstitucional. E aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio reconheceu também que há uma inconstitucionalidade, que o município não poderia legislar sobre essa matéria, já que em termos de defesa civil, essa atividade estaria atribuída ao Corpo de Bombeiros Militares, que estaria vinculado ao Estado. Mas ele lembra, inclusive, que o artigo 145 da Constituição proíbe, inclusive, municípios e estados de legislarem sobre essa matéria como base de cálculo. Na verdade, diz assim, não podem instituir taxas que tenham como base de cálculo mesmo elemento que dá base a impostos. E, nesse sentido, ele foi acompanhado por mais 4 ministros que já proferiram o seu voto na sessão de quinta-feira. Ministro Luiz Fux divergiu e entendeu que haveria a possibilidade, sim, que essa taxa haveria um critério de divisibilidade na sua imposição, já que seria uma taxa de combate a sinistros vinculados a imóveis construídos, mas o julgamento não foi finalizado em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Então, a constitucionalidade ou não dessa taxa instituída por lei municipal no estado de São Paulo ainda deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e também a destaque no noticiário da semana envolvendo a Suprema Corte, o fato de que o presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo de impeachment que tramita no Congresso Nacional, ministro Ricardo Lewandowski, divulgou esta semana o roteiro para a sessão de julgamento do impeachment, que vai começar no dia 25, quinta-feira da próxima semana. Karina, então reforçando, o presidente do Supremo
Ele dirige os trabalhos que agora estão no Senado Federal, já com sessão marcada, e foi divulgado o rito deste processo de impeachment. O que, aliás, inclusive, marcado para a próxima quinta-feira, mas acontece normalmente a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Essa presidência, a condução dos trabalhos no Senado Federal pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ele está previsto tanto na Constituição como também na legislação e já vem acontecendo há algum tempo e agora, para a semana que vem, agendado o julgamento final em que os senadores poderão debater, né, e manifestar as suas opiniões nesse processo que trata-se de um julgamento político que pode culminar ou não com a perda do mandato da presidente da República afastada, Dilma Rousseff. Então, para a semana que vem, acredita-se, inclusive, que não haverá apenas uma sessão de julgamento, que isso deve se prolongar por alguns dias, mas sempre sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, que há nessa condição de garantir o devido processo legal, o direito de contraditório e ampla defesa, e para que esse processo possa tramitar de uma forma dentro da maior lisura possível e dentro das previsões constitucionais e processuais que se aguarda para que nenhuma nulidade seja arguída com o resultado final. Portanto, esses foram os destaques desta semana e, como eu já disse, teremos esse julgamento presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski do outro lado aqui da Praça dos Três Poderes, lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, mas aqui nós já temos encontro marcado de qualquer maneira com nossos amigos telespectadores. No plenário do Supremo Tribunal Federal, na quarta e na quinta-feira, ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.